Vamos falar sobre o uso abusivo do álcool e drogas com a professora de enfermagem da Faculdade Promove, Aishele Teixeira Lins. Tá, Aishele Teixeira Liz. Apoio Canal Universitário, TV Promove. Estamos ao vivo pelo Instagram, YouTube, Facebook e Canal Universitário. Pelas redes sociais da TV Promove. A produção é da Deisiane Avelino, Luca Valadares na transmissão aí, nas redes sociais. Ana Jardim, Social Media. Ana Luísa Costa, motion designer e cineasta. Apresentação da jornalista Fernanda Maria. Boa tarde, Fernanda Maria. Que saudade, Rony. Boa tarde. Tava com saudade. Saudade demais desse momento aqui, que é muito alegria pura, né? Bacana. Como é que foi as férias? Viajou, eu aproveitou bastante. Mas eu não queria ficar tanto tempo de férias, não, mas... Ana Paula falou outro dia que eu acho que ela estava pensando em dar um pulinho lá em Nova York. Eu não sei se ela Eita! Eu chego lá. Eu tô querendo ir mesmo lá pra Grécia, sabe? Ah, tá. Tá bom. E aí, Rony? 4-2, começando o nosso Promover Saúde de hoje. O tema super importante, né, Fernanda? Exatamente. Vamos falar sobre o uso abusivo de álcool e drogas. E se você que está ouvindo a Rádio Autêntica e quiser participar, de repente quer mandar um recadinho pra gente, o nosso WhatsApp é o 996611067. Se quiser tirar dúvidas, né, Fernanda? Sim. A professora está aqui para dar todas as dicas, todas as instruções, né? Explicar tudinho pra gente. Boa tarde, professora. Boa tarde, Fernanda. E seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, gente. Espero poder contribuir. Isso mesmo. E isso tudo aqui, professora, graças a essa parceria maravilhosa com as faculdades Promove, né? Com o canal universitário. E aqui, em conjunto, a gente vem com esses assuntos interessantes para o nosso público, né? Então, vamos iniciar, né, com esse assunto bem polêmico, né, e bem atual, e bem que acontece bastante nas casas, né, hoje em dia, né, nas famílias. Então, o que são drogas, né, as ilícitas e as drogas lícitas, né? Me dá um parâmetro, professora. Na verdade, eu acho que vale a pena a gente falar do que é uma droga, que seria uma substância, seja ela quimicamente alterada, ela sendo produzida a partir de uma planta ou em laboratório e que vai alterar a nossa biologia. Sim. E a partir do momento que faz essa alteração biológica, a gente pode ter algumas alterações. Essas alterações podem ser comportamentais, alterações psíquicas, né, da mente, alterações físicas. E nós temos diversos tipos de drogas. E essas drogas, elas podem ser tanto comercializadas, consumidas e até estimuladas pela sociedade. A gente vê o café, por exemplo, é uma droga. Isso, né? A gente tem as medicações que são prescritas pelos médicos, que são drogas também. Então, elas fazem essa alteração no nosso sistema, mas as medicações, por exemplo, elas têm um propósito. Então, elas são prescritas com o intuito de promover uma cura para alguma determinada patologia. E nós temos as outras drogas que não podem ser comercializadas. Então, temos dois tipos de drogas. Seriam as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas é aquelas que podem ser produzidas, elas podem ser comercializadas e elas podem ser consumidas. No caso do cigarro, do álcool, e nós temos as drogas que elas são criminalizadas. O remédio seria também uma droga, né? É uma droga, Né? é uma droga, porém Mas ela pode ser comercializada com restrição. Porque ela tem todo a quantidade de uso. Sim. Todo uma bula para poder te instruir a forma de uso. Isso, ela é fabricada com um propósito. Então, essas drogas lícitas tornariam ilícitas se elas fossem usadas de forma indiscriminada, sem o objetivo do qual ela é proposto. Entendi. Né? Então, nós temos algumas medicações, por exemplo, para diabetes, que é uma doença que são comercializadas, são consumidas por outras pessoas com o intuito de emagrecimento. Então, isso se torna... né? Ela não deixa de ser droga, porém ela deixa de atingir o objetivo. Então, temos as drogas lícitas,
que podem ser produzidas, comercializadas e consumidas, e temos as drogas ilícitas, que são drogas que não podem ser produzidas, elas não podem ser comercializadas e elas muito menos poderiam ser usadas. Que no caso do crack, da cocaína, porque tem outras substâncias LSD, envolvidas? Porque são drogas que... todas as drogas, na verdade, elas alteram o nosso nível de consciência, né? E aí tem algumas drogas que têm um potencial maior para essa alteração. Temos tipos de drogas, que são as drogas depressoras do sistema nervoso central. Essas drogas depressoras, elas vão servir para a gente ficar mais relaxado, para a gente dormir melhor. Então, elas diminuem a atividade do nosso sistema cerebral mesmo, como, por exemplo, o álcool. O álcool, ele causa uma euforia inicial, porém, depois, ele tem o propósito de diminuir a atividade do nosso sistema nervoso central. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Como ele traz essa euforia inicial, mas depois ele vai diminuir essa atividade. A gente tem as drogas estimulantes. Essas drogas, elas vão acelerar o pensamento, vai acelerar a atividade do sistema nervoso central, que no caso, por exemplo, a cocaína. Certo. Então, deixa o pensamento mais acelerado, deixa o sujeito mais agitado, com uma euforia maior, sem sono. E nós temos as drogas perturbadoras, que são as drogas que vão alterar o nosso juízo, por exemplo, da realidade. Vamos pensar algo muito simbólico, assim. Eu acredito que eu sou Maria, mãe de Deus. A gente sabe que existe, né, a Maria, porém eu alterei o juízo da realidade. Todo mundo sabe que eu não sou. E isso é um delírio. E a gente pode alterar o nível de senso-percepção, que são as alucinações, que são diferentes dos delírios. As alucinações é quando eu escuto algo que ninguém está falando, é quando eu tenho órgãos associados. Então eu vejo o que ninguém vê, eu escuto o que ninguém ouve, né? Eu sinto, por exemplo, baratas na minha pele, subindo, formigas. Sério? Então tem essas alucinações sensitivas, muito comum até na dependência pelo álcool. Então são esses 3 tipos de drogas. São as drogas que vão diminuir a atividade cerebral, que são as depressoras, as estimulantes, que vão acelerar a atividade do nosso sistema nervoso, e aquelas que vão alterar, né, que vão perturbar. Inclusive, as que perturbam, a gente tem a maconha, entende? Certo. Que é a droga mais consumida hoje no mundo. Ela é considerada uma droga perturbadora. E aí, Rony, tem pergunta aí? E o crack, ele entra em qual dessas? O crack, ele é tanto estimulante, vai acelerar o nosso sistema nervoso central, quanto ele vai perturbar também. Assim como as drogas sintéticas, que são aquelas drogas do LSD, o bala, né, êxtase, bala, doce, crack, tudo entra nessa, tanto estimulante quanto perturbadora. E o crack, eles falam que é uma droga, assim, que é mais difícil, não sei se você pode falar isso, que é mais difícil de sair do que das outras drogas, tem isso? Assim, a questão da dependência? Do vício, né, da dependência. Do vício, hoje a gente não tem esses dados, mesmo porque a droga mais consumida, então fica um pouco difícil da gente comparar, seria a maconha, mas a que a gente tem maior procura por tratamento não é a maconha, e sim o álcool. E essa dependência do álcool é o que hoje ocupa realmente os grandes centros de reabilitação. Certo. E será que é porque ela é lícita? Com certeza. E né? tem um uso desenfreado? Com certeza. A partir do momento que a gente tem essa liberação do consumo e até estímulo pela sociedade, principalmente quando vem a adolescência, porque acontece essa desinibição. Como é uma droga que vai, na verdade, ela é uma droga depressiva, mas que no início ela causa essa euforia, a gente tem fatores que contribuem para a sociedade estimular o uso da bebida. Certo. E qual a classificação? Tem classificação para o uso de drogas? Na verdade, a gente tem como classificação de dependência. Por exemplo, de dependência. Na verdade, nós temos algumas síndromes, né? A gente tem a síndrome da dependência, que é quando a gente consome
abusivamente uma droga. E esse abuso, ele causa uma disfuncionalidade na nossa vida. Certo. Eu deixo de trabalhar, eu deixo de estudar, eu posso ter alterações no meu relacionamento. Então, isso é uma dependência. Agora, existem usos, tipos de uso. Eu tenho o uso experimental, que é aquele uso que eu vou iniciar o consumo da droga. Eu tenho o uso frequente, que é um uso que é regular, porém ele não me causa danos. Eu consigo ir à escola, eu consigo fazer minhas atividades, eu consigo me relacionar com a minha família, com as pessoas queridas. Eu tenho o uso nocivo, que são aqueles que já sofrem algum dano ou físico ou psíquico. Então, eu já tenho uma cirrose hepática, eu já tenho um problema cardiovascular associado ao meu consumo. Eu tenho a dependência, né? Que eu realmente já perco toda essa funcionalidade mesmo para a vida. E também tem o uso recreativo, que muitas vezes fala, eu uso, né, recreativamente. O que é isso? Eu uso, às vezes, num contexto de uma festa. Eu tô com insônia hoje, então eu preciso de uma droga depressora, que no caso pode ser um benzodiazepínico, que é muito conhecido, o clonazepam. Uhum. Então eu uso esse clonazepam para aquele momento. É um uso recreativo que também não causa danos. Certo. E, digamos, dependendo de alguma doença crônica, se eu tenho uma doença, uma propensão a alguma doença, quais são as doenças que poderiam tornar mais prejudicial o uso das drogas, lícitas ou ilícitas? Toda droga, por fazer essa alteração biológica, ela pode acarretar danos. Uhum. Né? Esses danos, a gente tem danos psiquiátricos, que a gente fala psíquicos, a gente tem a depressão, que a gente considera como depressão maior, o bipolar, que é muito conhecido, que a gente considera como TAB, é um transtorno afetivo bipolar. Nós temos a esquizofrenia associada, temos ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que nós consideramos como TAG. Então, esses são alguns transtornos psiquiátricos que a droga ela pode desenvolver, né? Ou ser um gatilho para a gente descobrir essa doença. E temos as doenças físicas também, que são doenças gastrointestinais, como, por exemplo, uma úlcera gástrica, que é muito falada. Sim. Nós temos doenças cardiovasculares, uma crise hipertensiva, temos doenças neurológicas, convulsão, e também temos aquelas doenças que se dão porque nós, a partir do momento que a gente consome muitas drogas, a gente deixa de cuidar da nossa saúde. Certo. Então, eu fico mais relapso. Eu fico, né, eu tenho menos cuidado, realmente. Então, por exemplo, nós temos um aumento de infecção sexualmente transmissível, o HIV, porque eu deixo de usar preservativo. Ah, entendi. A partir do momento que eu tô com com meu nível de consciência alterado, eu posso ficar com essa desinibição, ficar mais erotizado. Então, pelo desejo, o afeto muda, o humor muda. Então, isso pode me ajudar a ter, por exemplo, vários parceiros e deixar de usar um preservativo. Então, nós temos problemas físicos relacionados ao descuido, por exemplo, do álcool. O álcool leva essa desinibição, essa falta pelo medo. E aí eu posso ter um traumatismo crânioencefálico com uma batida de um carro. Eu posso cair da própria altura, porque eu tenho alteração também da parte motora, a partir do momento que eu uso drogas. Entendi. Então eu tenho uma maior chance de cair, né? Por isso que as pessoas vão pra festa, adolescentes, voltam todas com roxo e falam, o que aconteceu mesmo? E aí a gente tem o sistema nervoso central, o hipotálamo, trabalhando aí com essa disfuncionalidade. E
Tem alguma pergunta, Rony? Por enquanto não, mas você pode mandar o zap aí, 996611067. Exatamente, gente. Quem quiser mandar aqui perguntinhas para a professora, 996611067. E professora, vamos continuar aqui, ó. Sinais de intoxicação por álcool e outras drogas. Quais são os sinais como que a gente percebe, né? Então, vamos falar o que seria uma intoxicação. Tá. Intoxicação seria quando eu tenho uma alteração devido ao uso imediato de uma substância. Não tem como a gente caracterizar a quantidade, porque cada indivíduo reage de uma forma, mas eu tenho uma disfuncionalidade diante de um abuso recente de alguma droga. E esses sinais e sintomas também são muito individuais, mas a gente tem tremores, a gente tem alteração do comportamento, a gente tem alterações psíquicas como delírios, alucinações, são muito frequentes. Por exemplo, quando a pessoa está intoxicada, ela tem um delírio de perseguição. Ela vira e fala, o vizinho tá me perseguindo, o vizinho tá me filmando. E existe um vizinho, mas esse vizinho tá na casa dele lavando louça, né? E aí, não, porque ele tá com o celular na mão. Realmente ele tá com o celular na mão, mas ele não está te perseguindo. Nada a ver, né? Alucinação. E aí tem esses delírios, essas alucinações, que são sintomas de intoxicação. Mas cada um pode desenvolver de uma forma. Tem pessoas agressivas, né? Muda o comportamento, ficam agressivas, tem uma ansiedade, um choro muito fácil, alteração do humor. A gente fala uma labilidade, que é você ri, você chora ao mesmo tempo. E aí, por fim, vários sintomas. Mas é sempre bom a gente perguntar se houve consumo de drogas, há quanto tempo houve esse consumo, e em qual quantidade, para a gente pelo menos tentar se basear no quantitativo, né? Certo. E a prevalência do uso de álcool tem assim, para mulheres e homens? Existe essa quem fica mais ou mais viciado? Existe. Na verdade, a gente tem que para cada 4 homens, um se torna dependente. E para cada 10 mulheres, uma se torna dependente. E tem explicação para isso? Não sei dizer, viu, gente? Se alguém puder ajudar aí, mandando mensagens, o que acredita ser. Mas realmente a prevalência é maior entre os homens. Na verdade, existe do álcool, os homens usam mais do que as mulheres, mas existe essa dependência maior do homem. Será que é porque o homem vai pro botequinho? Até se bem que aqui em Belo Horizonte as mulheres também vão pro boteco, né? Mas homem prevalece lá, né, gente? E aqui existe uma droga ilícita mais consumida no mundo? A ilícita mais consumida é a maconha. É a maconha? É a maconha, no mundo. E a lícita mais consumida é o álcool. É o álcool, né? É o álcool. Agora, a maconha, ela também é um medicamento. Ela também a liberação do uso da maconha, né? É uma polêmica grande. É bem polêmico. Na Mas verdade, também a seria gente tem consumido substâncias da maconha. Hoje, uma maconha, ela tem aproximadamente 400 substâncias envolvidas em um cigarrinho de maconha. Certo. E a substância que causa essa alteração psicotrópica que a gente fala, que ela altera esse nível de consciência, tanto no juízo da realidade ou na senso-percepção, a gente tem o THS. E essa substância, ela realmente é a mais ativa. E a gente tem o CBD, que é aquela que vem para apaziguar o efeito que o THS faz. Ah, certo. O THC, desculpa, né, gente? THS não, o THC. Então, esses estudos que vêm com essa legalização, ela vem com essa substância. Entendi. Ou do THC, ou do CDB.
seria aí a forma de consumo, né? A forma de produção. Exatamente. A produção da maconha ilícita e a produção da maconha que seria... Exatamente, porque você vai usar somente aquela substância para determinada patologia. Então, você tem um Alzheimer, por exemplo, e um paciente mais agitado. Então, você vai dar aquela substância que seria o calmante. O calmante. O que calma. Enquanto, para algumas patologias, você tem que dar o estimulante. E aí, como nós não temos a regularização no Brasil, Certo. a gente não sabe quais são as substâncias que vão ser encontradas nessa maconha. Entendi. E aí, por isso que uma pessoa que usa pode ficar muito louca num determinado momento e num outro determinado momento ela não ter nada. Por causa das substâncias não serem controladas. Certo. E aí as ondas são diferentes. Aham. Então, eles ficam procurando sempre a que foi a melhor para eles. Aham. E aí essa busca, esse consumo desenfreado pela melhor sensação da ruptura com a realidade. Certo. E essa abstinência? Me explica a abstinência, né? O que é? Abstinência seria quando a gente interrompe de uma vez ou a gente diminui consideravelmente um uso abusivo de alguma droga. Uhum. E a partir disso, o meu corpo vai reagir e a minha parte psíquica também vai reagir pela falta, com alguns sintomas e sinais, que também podem ser os tremores, os delírios, as alucinações, a irritabilidade, a agressividade, porque aquele corpo já acostumou com aquela determinada substância. E aí eu tô falando de todas as drogas. Uhum. Por exemplo, o café. Tem gente que tem dor de cabeça quando não toma o café. Não toma café. Exatamente. Então é o corpo solicitando algo que ele tem rotineiramente em grandes quantidades. Entendi. É comorbidade que o uso do álcool e as drogas podem causar? Tem? Comorbidades são as doenças. Aham. Então, eles podem desenvolver, igual a gente falou, Aquelas as doenças que psíquicas, Aham. e as doenças físicas. Certo, Então, certo. Além disso, a droga, ela potencializa essas doenças na relação dos sintomas. Por exemplo, eu tenho uma depressão, eu tenho um humor deprimido, eu tenho a falta de prazer pela vida, uma falta de energia, e eu tenho ideação suicida. O que é isso? Eu penso em morte. E aí hoje eu resolvi tomar uma bebida ou fumar uma pedrinha, né? Fumar um crack. Uhum. A partir daí, eu posso ter um estímulo para uma passagem ao ato. Então, antes eu só pensava em morrer. Com a droga me estimulando, eu posso realmente fazer um planejamento e concretizar o óbito, né? Então, nós conseguimos perceber, quando se trata de serviço de referência em saúde mental, que as pessoas que realmente tentaram o suicídio, a gente sabe que para cada uma tentativa concreta do suicídio, outras 7 já foram realizadas. Aham. A gente vê que houve uso de drogas, pelo menos na última semana. É aquele assim, vou usar para ter coragem. Vou usar, vou usar para ter coragem. E você tem. Então, você tem a corda dentro de casa. Uhum. E você quer ter coragem, essa corda vai ser montada e realmente você pode ter essa passagem ao ato. Certo. Tem pergunta aí, Rony? É verdade, tem sim. O Décio da Motoca mandou um zap aqui pra gente. 996611067. Obrigado pela sintonia aí, viu, Décio da Motoca? Décio, valeu. Ele tá lá no bairro São Geraldo, tá perguntando... Olha, eu sou Geraldo, pertinho de mim, eu sou do Santo Inês. Santo Inês. Ele tá perguntando o seguinte, a respeito aí das bebidas. Quem bebe cerveja todos os dias é alcoólatra, professora? Então, Cerveja. Ele falou só cerveja aqui, né, Décio? Polêmica. Na verdade, é um alcoólatra, porque se você bebe todos os dias... Todo dia, aí você é viciado, né? Você tem esse... É um hábito, né? É um uso frequente. Uhum.
Porém, a gente tem que ver e entender se com a retirada desse álcool, ele vai ter sintomas e sinais de abstinência. E aí, isso a gente consegue avaliar um grau de gravidade mesmo, mas o etilista é aquele que faz uso frequente do álcool. E se ele bebe diariamente, ele é um alcoólatra. Tá, ele perguntou aqui, mas não significa que ele bebe, não, né, Décio? Bom, eu não sei, acho que é porque ele falou que tem um amigo que gosta de beber uma cerveja todos os dias. Não é isso, Décio? Valeu, Décio. Vou fazer uma outra pergunta aqui para a professora. Pode, Fernanda? Professora, falando aí já, eu vou falar de alcoolismo também e das drogas. O alcoolismo ou então as drogas tem cura? A pessoa sempre corre o risco de ter uma recaída? Como é que é? Tudo na vida tem cura, né, gente? Só não tem a morte. E a recaída? Sim. Tem sim, vários tipos de temos. recaída. Tudo é tudo muito individual, né? Cada pessoa ela consegue se readaptar com a vida a partir da cessação do álcool e de outras drogas por vários fatores. Então, a gente tem fator genético envolvido, a gente tem fatores de rede de suporte. Como que está a família desse cidadão? Como que está a comunidade em volta dele? Como que está a espiritualidade? Como que está o serviço de saúde com a atenção desse sujeito? Então, as recaídas, elas acontecem por vários fatores. É multifatorial, realmente. Mas sempre existe a chance, com certeza isso acontece, e nós temos que saber que não é porque caiu que nós não vamos ter uma nova tentativa, que nós não vamos apoiar, como tudo na vida. A gente não dá certo muitas vezes de primeira, a gente não consegue sempre de forma tão fácil. E quando se trata de algo tão delicado, que é álcool e drogas, a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho com essas pessoas. É melhor nem experimentar, né? É verdade. Porque pode existir a pessoa que faz o uso e não... Existe esse diagnóstico ou não? Você pode experimentar isso, pode ser um gatilho para se tornar um viciado. Sim, né? A gente começa a partir do experimento. E desse experimento você pode virar um recreativo, de vez, né? Numa festa. Você pode ter um uso frequente, mas que não vai te trazer nenhum dano. Você já pode evoluir para um uso nocivo, que vai te trazer alguma consequência. E aí você pode se tornar um dependente. Então, são etapas e que a gente realmente pode pular de uma etapa para outra muito facilmente. Certo. Aí são esses efeitos da abstinência que a gente tem que perceber. Por exemplo, quando que eu sei que eu estou já saí do meu nível como é que fala? O meu nível da normalidade, né? Então, são esses serviços de saúde mental, quando a gente suspeita de uma pessoa que ela esteja dependente do álcool e de outras drogas, a gente aplica diversos profissionais algumas escalas. E essas escalas têm algumas perguntas, e essas perguntas são: quantas vezes você usou droga essa semana? Ao acordar, você lembrou da droga? Ao dormir, durante a sua atividade de maior tempo, você teve desejo em consumir as drogas? Então, existem várias perguntas que vão te qualificar para o seu nível de dependência. Sim. E a partir dessa qualificação, a gente começa um trabalho para a recuperação. O ideal é a gente trabalhar sempre com a prevenção e promoção. É tentar fazer com que o sujeito entenda o motivo para que ele procura a droga, se realmente, né, é o objetivo dele sair daquela realidade e o quanto aquilo vai trazer benefícios e prejuízos para aquela vida, né? E falando em órgãos que, né, as unidades de saúde, órgãos que ajudam as pessoas, os dependentes químicos, quais? Me fala, aqui em Belo Horizonte tem? Como que a pessoa procura quando percebe isso?
onde procurar ajuda, né? A gente tem essas redes de apoio. Geralmente, quem identifica são os parentes, as pessoas de convívio dessa pessoa. Educadores conseguem identificar o uso de crianças e adolescentes pelo contato, familiares. E as redes de apoio a gente encontra nas igrejas, tá? Nesses centros de espiritualidade mesmo. A gente encontra nos serviços de atenção e saúde. Então, posto de saúde é uma atenção primária. Se a gente procura o posto dá o primeiro suporte. Em casos de dependência, abstinência, também podemos procurar as UPAs, tá? Que são as unidades secundárias. E temos os centros de referência em saúde mental ou centro de atenção psicossocial, que são os CAPs. E nós temos o CAPs AD, que é álcool e drogas. E esses CAPs, eles têm um suporte maior para trabalhar com os sujeitos no nível de dependência química. E a família também tem suporte para a família que tem um usuário? Ela tem esse suporte? Sim, tem que ter. É muito difícil, assim. É difícil pra tanto lidar pro com as situações, sujeito, usuário, quanto para os familiares que sofrem junto com esse usuário. E aí, Rony, tem mais pergunta aí no Zap? Tem. A gente falou de cerveja aqui, ó. O pessoal tá aqui pegando firme na cerveja, viu, professora? Ó, o Giovanni, lá de Santa Luzia, mandou um zap aqui pra gente. Vamos ouvir, Giovanni. Ó, Giovanni, obrigada. Boa tarde, aproveitando o gancho aí, Giovanni de Santa Luzia, um abraço a todos. É normal, eu tomo pouca cerveja, pouco que eu falo assim, talvez umas 6, conversando ali, jogando sinuquinha. Mas tô com mania de não lembrar do que eu fiz naquele dia, se eu fui agressivo, se maltratei alguém, quanto que eu saí devendo do bar. Com apenas 6 cervejas, isso é normal na pessoa ou ela tinha que ser viciada? Boa tarde. Qual que é o nome dele? Giovanni de Santa Luzia. Obrigada, Giovanni. Ai. Então, é aquilo que a gente falou. Álcool e drogas é muito particular. Então, com 6 cervejas, o que a gente percebe é uma alteração com prejuízo do seu estado, né? Do seu nível de consciência e principalmente relacionado à amnésia, que o álcool provoca. Certo. E você tem que avaliar que as 6 cervejas, ela já tá te trazendo um prejuízo. Prejuízo de dívidas, né? Que depois o povo vai bater lá na sua porta. E prejuízo relacionado à irritabilidade, à agressividade, se tiver acontecendo. Mas, talvez para uma outra pessoa, 15 cervejas não causa nada. E para algumas outras, 2 cervejas provocam mesmo sintomas. Será que a rede de amigos dele, de familiares, pode dizer quais são as reações dele porque se ele não consegue lembrar o que fez, né? Que nem se pagou a conta? Sim, seria perfeito esse suporte. Suporte de família, suporte de amigos, para identificar o comportamento que pode estar alterado. Certo, né? certo. E essa alteração, você até então parece que tá ok, mas que pode te levar a um prejuízo maior. Com certeza. Né? Um dano maior. Né? Fica refém, né? Sim, e é isso. Sempre perguntar o que eu fiz, o que eu falei, como eu me comportei e refletir. É isso. O benefício, ele vale a pena? Né? A euforia vale a pena? Exatamente. Mais alguma, Rony? Eu tô vendo. É verdade. Não, ela tá falando aqui, eu tô analisando, porque tem gente, eu não sei se é questão do organismo também, porque tem gente que às vezes toma 2, 3 cervejas, beleza, igual você falou. Mas tem gente que às vezes se tomar 3 cervejas já fica totalmente alterado. Muito a questão do organismo também, né, professor? Sim. Vai depender de pessoa para pessoa, né? É isso mesmo? De pessoa para pessoa, a gente tem a metabolização, nós temos a forma que é eliminado, a forma que reage, o quantitativo de alimentos que eu tive
naquele dia. Então, por isso que a gente fala, tomei cerveja, mas eu fiquei tonto porque eu não comi nada. Faz uso de algumas medicações, porque o uso de drogas com algumas medicações, ele pode potencializar, pode causar intoxicações, efeitos colaterais que talvez uma outra pessoa não teria. Certo, então, é realmente bem individual e cada um tem que avaliar a quantidade que suporta. Né? É verdade. A própria pessoa consegue identificar se está se tornando independente do álcool. E outra coisa também, professora, rapidinho pegando esse gancho aqui, o álcool ele pode ser aí uma porta de entrada para outras drogas também? Eu acho que qualquer droga pode ser porta de entrada para outra droga. Para outra, né? E por isso que vem essa questão tão forte da legalização ou não. Por quê? Porque nós temos suporte para realmente tratar dessas pessoas caso elas sejam dependentes químicos. A gente vê centros de reabilitação facilmente aqui. Nós temos suporte hospitalar para, no caso de danos físicos. Então, vale a pena legalizar, porque qualquer droga, ela pode te levar para o consumo de outras e esse consumo se tornar uma dependência. Sim, e aí vem muitas consequências. Exatamente. Por isso que o debate é tão grande e álcool e drogas é um problema de saúde pública por causa dos danos. E aqui no Brasil, qual é a droga mais problemática para o governo, para os órgãos que cuidam dessas pessoas dependentes? Todas as drogas são problemáticas, mas como o álcool ele é lícito e mais consumido, a gente tem fatores associados, como por exemplo violência doméstica por causa do consumo de álcool. Nós temos os traumas traumatismo crânioencefálico por causa dos acidentes. Certo. E isso realmente pesa nos cofres públicos. E a gente tem que pensar no que o álcool e a droga ela pode e hoje causar, nessas festas, os jovens hoje estão consumindo muito álcool e ainda misturam álcool com outros tipos de droga, né? Além das drogas que podem ser comercializadas, que são as medicamentosas, prescritas pelos médicos. Certo. Que hoje nós sofremos cada vez mais. E hoje a gente vê mais jovens com muito mais problema de saúde, vamos dizer. Com certeza, muito mais problemas. Talvez não acho que sejam muito mais problemas do que antigamente. Mas hoje a gente se fala da saúde mental. Então hoje a gente tem essa facilidade de virar e falar, olha, eu não tô bem. E talvez para esse não estar bem naquele momento, eu preciso de uma droga prescrita, que seria a medicação, mas que associada com outras pode realmente me causar uma intoxicação ou pode me causar efeitos colaterais que, se eu não tivesse unido uma droga à outra, não aconteceria. Certo. Eu achei ótima a pergunta de beber cerveja beber cerveja todos os dias. Porque sempre a maioria das pessoas bebem, né? Isso. E a gente tem muito aquele mito de que beber é diurético. De que eu faço mais xixi. E realmente isso é real, eu faço mais xixi. Mas por quê? Porque o álcool, ele inibe um hormônio que é antidiurético. Então, como eu faço mais xixi, eu desidrato. E essa desidratação pode me levar a óbito. Por isso que essas pessoas chegam no hospital extremamente com nível de consciência rebaixados pela desidratação, mas que acham que... Como que a gente pode identificar? Porque a gente vai pro carnaval, vamos dizer, essas festas de bastante euforia e você vê jovens caídos no chão, né? E de repente ele precisa de glicose na veia, né? E fica ali e pode vir ao óbito, né? Pode evoluir para uma PCR, que a gente fala, uma parada cardiorrespiratória. Como que a gente consegue identificar quando a pessoa é dependente, quando a pessoa já tá num nível que passou... Que precisa de ajuda. Precisa de socorro. Essas pessoas que ficam caídas na rua,
A gente sempre olha a respiração. Sempre você vê um Boa Noite Cinderela. Sempre vê. E aí, em alguns momentos, principalmente hoje em dia, cada vez mais nos causa menos estranheza pela população mais fragilizada em todos os aspectos, socioeconomicamente. Mas a gente sempre vê uma pessoa, e por que a gente não para sempre que a gente vê uma pessoa caída? Porque a gente sempre passa e vê alguém. Porque a gente provavelmente passa mais devagarzinho e a gente vê um movimento de respiração. Aí a gente pensa, tá respirando, tá tudo bem, eu posso seguir em frente porque não morreu. Mas a gente também tem que avaliar o nível de consciência. Então são Será que é a pupila? Sinais. Aí a gente vai chamar essa pessoa, né? Vai encostar nela, na verdade não precisa encostar, mas você vai virar e falar, ô Fernanda, se você souber o nome. Aí você continuou dormindo, não acordou. Aí a gente vai tentar um estímulo doloroso. Eu vou te encostar, né, mais forte para ver se você reage a este estímulo. Lembrando que você tem que respirar, tá? Aí a gente sempre avalia são alguns sinais mais básicos, mas é uma respiração, é um nível de consciência, é ver se a pessoa tem o pulso mesmo, se tá batendo, né? Se tem frequência cardíaca associada. Mas, assim, pra gente não deixar essa pessoa caída lá, olha se tá respirando e chama ela pra reagir. E sempre lembrando que ela provavelmente já entrou num quadro de desidratação e muitas vezes ela fica ali desacordada no sol. E a desidratação pode vir ao óbito? Sim, desidratação mata. Então, calor mata, tá? E tem muitas, falando aí que a gente estava falando de festas, de álcool e tal, tem muito né, nessas festas, por exemplo, bebidas, né, que a gente tem que ficar atento, você que está ouvindo a rádio aí, para não tomar o Boa Noite Cinderela, né, professora? Porque acontece muito aí nessas festas, carnaval. Hoje tem a balinha. Às vezes, Hoje é balinha, né? Balinha? É balinha? Balinha, acho que tem até alguma coisa líquida que coloca na bebida da pessoa, né, aqueles remédios líquidos, e aí você toma o Boa Noite Cinderela. Eu já ouvi falar muitos casos. Houve casos aqui, né? Inclusive de garotas que foram levadas e fizeram violentadas. Foram violentadas por perder a consciência por uma bebida. Foi tomar uma bebida de outra pessoa. E essa nossa esperteza, nossa vigília em cima do ambiente, ela se perde quando a gente faz uso de álcool e drogas. E isso a gente fica mais exposto, mais vulnerável e, consequentemente, sujeito a abusos, né, a situações que realmente pode repercutir em toda uma vida, com traumas. Isso é muito grave. E a reação de álcool e de droga é a mesma, assim, os sintomas? Cada droga tem sintomas mais específicos, né? Certo. Mas cada sujeito vai reagir de alguma forma. Certo. Igual o de 6 cervejas, 6 latinhas, não sei. Que entendi. Está reagindo talvez de uma forma que esteja causando um desconforto para ele diante, provavelmente, dos amigos, que deve beber a mesma quantidade e não está tendo essa amnésia que ele tem sentido. E ainda fica aquela gozação aí, né? Exatamente. Você não aguenta beber. Não aguenta. Quem não bebe, é verdade. Bebe leite, como que é? Quem não dá conta bebe leite. Quem não, é verdade. E há níveis, há tipos de álcool, tipos tipos, assim, níveis, né? A gente tem concentração do teor de álcool. Então, temos as bebidas com um teor maior. Aí vale a pena a gente sempre ver o rótulo daquela bebida. Hoje as cervejas que são bastante consumidas, essas cervejas artesanais, elas têm, a grande maioria, um teor de álcool maior. Mas o uísque é maior do que cerveja, vinho maior do que cerveja. E aí vai para todo tipo de gosto, né? E também da intensidade em que já vai alterar esse nível de consciência. Verdade, tem gente que gosta de vodka. Não, e os jovens gostam muito de vodka, né? As caipe. E essas caipe, essas misturas, assim, que você acha que tá mais leve? Mais leve. É porque o sabor faz com que a gente perca muito a noção
do que a gente está ingerindo. Uhum. Consumir algo gostoso é muito bom, né, gente? Uhum. Quem não gosta? Exatamente. Mas lembrando que todas as faixas etárias consomem bebida alcoólica e outras drogas, né? E de todo tipo social. E tem muitas Pobre, consequências rico. das doenças também. Realmente. Eu tô vendo que o Rony sabe bem. Aqui, o álcool, ele é uma doença? Ele tem cura? Pode-se dizer que é uma doença? O álcool e o uso abusivo de drogas? A dependência, sim, é uma doença porque ela reflete em produtividade, em qualidade de vida. Uhum. Então, se eu sou dependente, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir gerar renda, eu não vou conseguir ter ou manter uma família, eu não vou conseguir ter relacionamentos, eu vou ter danos psíquicos e físicos. Então, sim, é considerado uma patologia pelo que ela acarreta. Certo. Mas aquilo, existem álcool e drogas que podem ser consumidas de formas que não contemplam uma doença. Certo. Tudo regrado, né, gente? É tudo regrado. Tudo regrado. Vamos nos policiar. Exatamente. Ai. Mas eu tenho pergunta aí não, né, Rony? Não, Então, certo. agora não tem não. O pessoal deu um tempinho. E, professora, você tem, assim, algo que eu não te perguntei aqui? Tem mais algum assunto, alguma coisa que é importante falar aqui para os ouvintes? Assim, né? De efeito, causa, efeito, de quais as consequências que o álcool provoca, você já me passou. O uso abusivo, até que como identificar o dependente de álcool, você também já me falou, mas agora a família sofre muito com esses dependentes, né? Os dependentes de álcool e droga, né? Pegando esse gancho da Fernanda aí, porque tem muita gente que às vezes é normal quando não consome álcool, pessoa bacana, gente boa, mas tomou, bebeu, aí já fica uma pessoa totalmente diferente, transtornada, né? E além do mais, falando disso aí também, as consequências mais graves das doenças. Por exemplo, o álcool causa muita doença hepática, tem a cirrose, que a gente sempre, que quem toma muita aquela pinguinha direto, né, viciadão direto, tem a cirrose e outras doenças, perda de memória, não é isso, professora? A gente tem várias sintomas psíquicos mesmo. Igual essa perda de memória, anamnésia, a gente tem uma redução na concentração, na atenção, esse humor, alteração, ou muitas vezes ele vem pela irritabilidade, pela agressividade. A gente tem um afeto, as pessoas que antes eram muito carinhosas acabam modificando alguns hábitos. A comunicação ela é alterada, as pessoas podem ficar mais retraídas, mais isoladas. A vida ela é questionada com mais frequência. Então, nós temos várias repercussões, assim. E o ideal seria a gente estudar, lembrar de algum conhecido. Eu acredito que todos nós temos, né, alguém para pensar quando a gente fala de álcool e drogas, de situações que realmente foram para casos mais extremos, onde as pessoas perdem tanto a qualidade da vida quanto alguns bens materiais ou sofreram algum acidente, antes de usar. E pensar no nosso comportamento durante o uso. Eu gosto de ficar mais feliz, eu gosto do meu comportamento, eu não gosto de falar alto, eu acho que eu fico fazendo muita mímica, eu fico muito erotizada. Realmente perguntar, igual a Fernanda falou, como que eu fico quando eu bebo? Como que eu fico quando eu uso drogas? Isso realmente me faz bem? E quais os profissionais que vão atender essas pessoas? Assim, quais os profissionais envolvidos para esse atendimento nos centros de unidade? Nós temos equipe multidisciplinar. Ela consta com enfermeiros, psicólogos, temos assistente social, terapeuta ocupacional, médicos.
que mais? Praticamente toda a equipe, né? Assim. É uma equipe grande, assim. E além dos voluntários. Certo. Mas a gente sempre pede aos familiares, à comunidade, porque o dependente químico e o usuário de drogas, realmente, ele muitas vezes ele é marginalizado. A margem vem da periferia, né? E ele é da nossa sociedade. E nós temos que cuidar dele. E a gente vira esses olhos, né? A gente ignora, a gente não gosta de passar por esses ambientes. A gente fica incomodado, então o incômodo faz com que a gente feche os olhos e fala assim, eu vou mudar esse caminho, eu não gosto daqui. Por que você não gosta? Por que te incomoda? E o que esse incômodo ele pode fazer para que você mude ou possa mudar ou interferir a vida de uma outra pessoa para um lado mais positivo? E aí a gente, né, lidar mais com os nossos incômodos. E tem um motivo para a pessoa usar drogas? Tem gatilho? Sair da realidade é bom, não é, gente? Não é. Porque tem gente que odeia drogas, assim, álcool. Tem gente que odeia qualquer coisa lícita ou ilícita. Exatamente, mas eu acho que a grande maioria quer ter esse momento de tirar um pouco do peso da vida. Certo. A vida é pesada, né? Viver e sobreviver para alguns mais do que para outros. E esse peso, muitas vezes a droga traz isso, esse alívio. Só que é um alívio muito instantâneo que pode acarretar em prejuízos. Certo. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que busca o uso da droga é para que, num determinado momento, esse peso da vida ele seja mais leve e que esse nível de consciência seja alterado para um outro em que eu encontro mais prazer nele. E eu consigo evitar e reduzir? Assim, é minha vontade mesmo? É só... Eu acho que a gente precisa buscar os prazeres da vida de outras formas, né? E repensar. Claro, nesse peso. O que a minha vida pode me proporcionar? Às vezes algo muito simples, tomar um sorvete, dar uma volta no quarteirão. Ir pro clube. E passar por essa zona de incômodo. E eu volto com outra visão. O que eu posso fazer? Ir pro clube, se eu tiver um lazer. Ir para uma atividade física, né? A gente vê a construção das praças aí, com alguns equipamentos. Atividade física, a gente sabe que libera hormônios. E esses hormônios provocam prazer, alimentação produz hormônios. Ficar com alguém que a gente gosta. Existem formas da gente mudar um pouquinho da nossa realidade que não seja com o uso de álcool e nem outras tá naquele drogas. ambiente que vai te levar ao uso, Exatamente. né? Assim, Então, se sabe que já tem uma vulnerabilidade, eu sou mais frágil para aquela determinada situação, para eu repensar se realmente vale a pena eu ir. certo. Porque aquilo pode realmente me contagiar E piorar a situação. E piorar. Exatamente, agravar mais a situação. Então, e uma boa conversa também, um bate-papo. Com certeza, ligar pro CVV, procurar amigos, ir na igreja que gosta. Exatamente. Né? Uma Colocar meditação uma música, uma meditação. Futebol. Olhar a vida dos outros no Instagram. Pior, tá? Deixa eu xeretar aqui. Xeretar. Não a vida melhor, mas a vida pior. Pra gente ter ânimo. Falar, não, essa tá pior do que eu. A melhor não vale, mas não. É mesmo buscar um outro tipo de prazer, né? Exatamente. E tem tantos, né? Se for pensar, a gente tem tantos. Tem que buscar. Ô, professora, nossa, eu agradeço essa sua presença, todas essas palavras, todas essas explicações, né? Esclarece muito, porque a gente vê as drogas, nós estamos no meio das drogas, dos álcools, das listas ilícitas, mas a gente não avalia, não pensa sobre o assunto, né? Então eu agradeço. Tem mais alguma coisa para falar? Dar um beijo, um abraço? Não, eu quero agradecer, foi ótimo.
Foi um bate-papo super legal. Qualquer dúvida que tiver, se eu puder ajudar. E a gente tá sempre aprendendo um com o outro. Eu aprendi muito. Então tá, gente. Obrigada. Então eu agradeço a todos os ouvintes, as participações aqui, que foram bem bacanas. E semana que vem eu tô de volta. Semana que vem tem mais uma. E eu agradecer aqui também a Faculdade Promove, que nos cedeu aqui a professora de enfermagem, a Shelly, né, para poder prestar todos esses esclarecimentos pra gente, né, professora, agradecer sempre. E essa parceria com o canal universitário, né, que TV Promove. Aqui nós temos na nossa frente aqui o Luca Valadares colocando o stream, a nossa aí. Ana Jardim aqui, de frente aqui no Insta. Social media. Nossa social media aqui. E a Ana Paula Damasceno, que é a nossa diretora. E toda a coordenação, né, das faculdades Promove, que nos contribuíram para essa participação ser esse sucesso. E, Rony, obrigada à Rádio Favela, né, gente, que abriu esse espaço maravilhoso, né, essa parceria muito boa, a Deise Avelino, né? O Misael, que comanda essa nave. Bacana demais. E é muito bacana esse programa, viu? Gente, é sempre importante a gente esclarecer que são coisas do cotidiano que a gente não para analisar. E muitas vezes você pode ser um instrumento de ajuda e não sabe como agir para determinada situação. Sim, precisamos falar mais sobre isso. Isso, foi muito bacana. E mais pra frente aí, quem sabe a professora não volta, você marca com a professora. Semana que vem tem mais. Qual vai ser o tema de semana que vem? Você já pode adiantar, Fernanda? Semana que vem, gente, nós vamos falar sobre mulheres, né? Mulheres. As meninas aí que estão a todas prova em todos os assuntos, em todos os temas. E a gente vai falar de um assunto bem polêmico também, que é a estética, né, gente? Emagrecimento. Essas mulheres hoje querendo ficar cada vez mais magra. Então não perca, gente. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, mandamos um abraço para todas as mulheres. Mas o Dia geral das Mulheres, todos os dias. Tem uma música que a gente toca aqui que fala o seguinte: um dia da semana é nosso, dos homens, o resto da semana é dela. Coloca essa. Mulheres. Isso aí, parabéns, mulheres. Obrigado, viu, Fernanda? Obrigada. Abraço. Semana que vem a Fernanda tá aí. Valeu, professora. Obrigada, Rony. Foi mais um Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove. A apresentação da nossa Fernanda Maria, produtora do canal universitário da Faculdade Promove. Hoje com a professora de enfermagem da Faculdade Promove, a Shelly Teixeira Liz. E também aqui estamos sempre transmitindo aqui, ao vivo pelo Instagram, YouTube, Facebook, canal universitário, pelas redes sociais da TV Promove, produção da Deisiane Avelino, Luca Valadares na transmissão nas redes sociais, Ana Jardim Social Media, Ana Luísa Costa, motion designer e cineasta, apresentação da jornalista Fernanda Maria e a gente aqui na apresentação, como diz a galera aí das antigas, nas carrapetas. 5 em ponto, valeu moçada, semana que vem tem mais um Promover Saúde e a Fernanda já adiantou aqui, hein? Semana que vem o Promover Saúde vai falar sobre as mulheres.